auxiliar e está envolvido com a docência nas unidades curriculares de Fisiologia do Exercício, Patologia e Doença em Idosos, Atividade Física na Saúde e na Doença, a nível de programas de mestrado e doutoramento, com a palestra intitulada O papel do exercício físico na otimização pré-cirúrgica de doentes oncológicos. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Bom, eu queria também começar por cumprimentar todos os presentes e, em particular, a organização por este evento. Agradecer ao professor Moisés e ao professor João a oportunidade que me foi dada para falar sobre um tema que me tem vindo a interessar cada vez mais, progressivamente. O nosso grupo de investigação, do qual eu tenho vindo a fazer parte há alguns anos, sempre se dedicou muito ao estudo do efeito protetor do exercício físico num vasto leque de patologias crónicas, nomeadamente nas doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e doenças oncológicas, mas sempre utilizando modelos animais. E recentemente nós temos a oportunidade de começar a trabalhar com doentes oncológicos, aqui no Porto, no Instituto Português de Oncologia, com o objetivo de utilizar o exercício físico para preparar os doentes que são elegíveis para a cirurgia oncológica, portanto, com o objetivo de melhorar o prognóstico desses doentes. E, no fundo, é sobre esse tema que eu vos venho falar. Portanto, é uma linha recente, não temos ainda resultados para vos mostrar, portanto, alguns resultados que eu vos vou mostrar não são dos nossos trabalhos, porque estão ainda a decorrer, mas eu, num momento ou outro, vou-vos dar a entender de o que é que nós temos vindo a fazer para melhorar também o entendimento desta temática, portanto, na área. Fazendo uma breve contextualização, portanto, é claro para toda a gente que a população mundial está a envelhecer e estima-se que até 2100 mais de 20% da população mundial, ou melhor, mais de 25% da população mundial tenha uma idade igual ou superior a 65 anos. Ora, isto é obviamente vantajoso e significa que estamos a viver melhor, temos melhores condições, temos melhores cuidados de saúde, mas do outro lado da moeda temos que considerar também o risco associado ao desenvolvimento de doenças crónicas, particularmente das doenças oncológicas. E como podem apreciar neste gráfico, as doenças oncológicas afetam principalmente os indivíduos mais idosos. Cerca de 70% das doenças oncológicas, particularmente os tumores sólidos, afetam indivíduos com idade superior aos 50 anos. E, infelizmente, as estimativas não são animadoras, isto é, tal como a população, ou que se estima que a população vai envelhecer consideravelmente, também se estima que, em todo o mundo, o número de novas neoplasias que são diagnosticadas todos os anos também vem a aumentar. Por exemplo, estes são dados de 2008, da GloboCan, em todo o mundo, em 2008, estima-se que foram diagnosticados cerca de 18 milhões de novos cancros, mas está previsto que para 2040, portanto daqui a 20 anos, este número quase que duplique. Portugal não é exceção, não com esta expressão de números. Nós temos, em 2018, tivemos cerca de 50 mil novos casos e estima-se que venha a aumentar para 60 mil. E, dando também aqui a ilustração daquilo que se passa no Brasil, portanto, em 2018 foram diagnosticados cerca de meio milhão de novos cancros, mas estima-se que este número também venha quase a duplicar, portanto, até 2040. Ora, isto é um problema que tem que ser lidado, resolvido a múltiplos níveis, não só na prevenção, mas também no tratamento. E no tratamento, o tratamento cirúrgico é um aspecto central para promover a cura do doente. Portanto, a cirurgia, quer isoladamente na situação de uma neoplasia que se desenvolveu e que ainda não progrediu para os tecidos adjacentes, ainda não metastizou, ou seja, uma doença localizada, a cirurgia por si só é curativa, mas a cirurgia pode ser também usada em combinação com outro tipo de terapias, nomeadamente com a quimioterapia ou com a radioterapia. E como podem observar neste gráfico, portanto, também se estima que nos próximos anos o número de cirurgias necessário para tratar os doentes oncológicos também vai aumentar dramaticamente. Portanto, reparem que em 2015 foram realizadas em todo o mundo cerca de 35 milhões de cirurgias,
mas esse número vai crescer significativamente, portanto, para cerca de 45 milhões de cirurgias que se estimam que venham a ser necessárias, portanto, para tratar os doentes oncológicos. Ora, e qual é o problema, qual é o desafio que isto nos traz? O desafio que isto nos traz é que a cirurgia, apesar dos seus efeitos benéficos terapêuticos, não é isenta de riscos. E há uma percentagem pequena, mas muito significativa, se tivermos em conta o número total de cirurgias que são efetuadas a nível global, de risco de mortalidade. Portanto, entre 2 a 10% dos doentes que são submetidos a tratamento cirúrgico podem efetivamente morrer. E depois temos uma percentagem também importante de doentes que, embora não tenham um desfecho tão dramático, isto é, sobrevivam à cirurgia, mas estima-se também que 20 a 50% dos doentes que são submetidos a tratamento cirúrgico desenvolvam complicações pós-operatórias, que afetam múltiplos órgãos e sistemas, etc. E qual é o problema, portanto, das complicações pós-operatórias? O problema é que elas aumentam o risco de o doente ter um prognóstico muito pior. Por exemplo, a literatura é muito vasta a demonstrar que há uma associação muito grande entre ter complicações pós-operatórias e, por exemplo, necessitar de ser reoperado para corrigir um erro que que resultou da cirurgia anterior. Ou, por exemplo, maior tempo de hospitalização para ficar no recobro, portanto, para ficar a recuperar. Há também evidência que mostra que quem tem complicações pós-cirúrgicas tem um elevado risco de voltar a ser readmitido no hospital, portanto, na sequência de uma complicação desses eventos pós-cirúrgicos. Também é compreensível que quem desenvolve complicações pós-operatórias vai necessitar de maior tempo para recuperar. E ao necessitar de maior tempo para recuperar, pode colocar em risco a eficácia dos tratamentos subsequentes, nomeadamente a quimioterapia ou a radioterapia que possa vir a realizar posteriormente à cirurgia. Portanto, há evidência disto, de que quem tem complicações e necessita de tratamento subsequente pode ter necessidade de o atrasar significativamente ou até mesmo omitir o tratamento, ou seja, não realizar o tratamento, e isso reduz dramaticamente as possibilidades de cura do doente. E está também associado a pior qualidade de vida, uma perda muito importante da capacidade funcional, e há estudos que mostram que ao final de um ano uma percentagem muito importante dos doentes ainda não recuperaram eficazmente os níveis basais que tinham de independência funcional pré-cirúrgico, e no extremo, portanto, desenvolver complicações pós-cirúrgicas pode também ser um fator de risco para mortalidade precoce. Obviamente que tudo isto, pelos cuidados que o doente vai ter que necessitar, reoperação, tempo de permanência no hospital, assistência, etc., vai encarecer muito os custos de saúde. E todo este cenário tão dramático é particularmente preocupante no segmento da população que está a crescer, portanto, que são os idosos. E porquê? Porque é que este segmento é particularmente preocupante? Portanto, para além de ser aquele que é mais afetado pelas neoplasias e logo aquele que vai necessitar mais do tratamento cirúrgico, também é frequente encontrarmos nesta faixa etária doentes que são muito descondicionados do ponto de vista físico, que são muito sedentários, que são idosos, portanto, têm idade cronológica avançada, podem ser frágeis, portanto, concomitantemente à idade são frágeis, apresentam várias comorbilidades concomitantes à doença neoplásica e apresentam também múltiplos fatores de risco, como sejam o tabagismo, o alcoolismo, a dislipidemia ou a hiperglicemia. E tudo isto vai influenciar a reserva fisiológica do doente, isto é, vai diminuir a reserva fisiológica, que se traduz numa menor tolerância a todo o stress que a cirurgia induz. E, consequentemente, estes doentes, portanto, doentes com este perfil, estão efetivamente num risco muito, muito grande, muito acrescido, de desenvolver um mau prognóstico. E isso é evidente neste estudo, em que eles demonstraram que, comparando indivíduos frágeis versus indivíduos não frágeis e submetidos à cirurgia,
verificou-se aqui que os indivíduos frágeis, portanto, tinham um risco muito mais significativo de complicações pós-operatórias severas e bem como de diminuição da tolerância ao tratamento. Verificaram também que, em termos de mortalidade, os doentes mais frágeis, comparativamente aos doentes menos frágeis, tinham um risco acrescido de mortalidade, quer a curto prazo, portanto, até 30 dias após a cirurgia, quer a longo prazo, portanto, após 5, 10 anos da cirurgia. Portanto, o cirurgião, quando se depara com um doente oncológico com estas características, vai ter que colocar um conjunto de questões. E vocês conhecem esta expressão do William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, mas para o cirurgião a questão é mesmo, este doente, posso operá-lo ou não posso operá-lo? E, infelizmente, apesar de haverem hoje em dia múltiplos instrumentos de predição de risco para ajudar o cirurgião a selecionar o doente elegível para a cirurgia, a verdade é que mesmo esses instrumentos são muito falíveis e os cirurgiões acabam muitas vezes por confiar mais no instinto pessoal, na crença deles. E a crença, isto também está estudado, diz que doentes idosos, normalmente, ou uma percentagem muito importante dos doentes idosos que poderiam lucrar com um tratamento curativo, como a cirurgia não é realizada e opta-se por tratamentos mais conservadores, mas não tão eficazes para proporcionar a cura. Ora, mas e se fosse possível modificar o risco do doente cirúrgico antes da cirurgia? Portanto, usar o período pré-operatório para modificar o risco. Isto porquê? Porque nós sabemos que existem um conjunto de fatores de risco do próprio doente, e dentro desses fatores de risco, como podem ver aqui, temos fatores de risco que são fixos, outros fatores de risco que são modificáveis. Dentro dos fatores fixos temos, por exemplo, a idade, o género ou a predisposição genética, portanto aqui não conseguimos mexer, mas depois temos aqui um conjunto de fatores de risco que são potencialmente modificáveis e que, se mexermos adequadamente, provavelmente isto vai se revelar num melhor prognóstico pós-cirúrgico. E há evidência que demonstra que, efetivamente, a presença de todos estes fatores de risco, ou de algum destes fatores de risco, aumenta o risco de mau prognóstico pós-cirúrgico. Eu vou dar o exemplo da atividade física. Portanto, nós sabemos hoje que doentes oncológicos submetidos, por exemplo, a remoção de parte do esófago, quando foram estratificados pela aptidão cardiopulmonar, verificou-se que aqueles que tinham melhor aptidão cardiopulmonar tinham ou desenvolviam um menor número de complicações pós-cirúrgicas. Há um outro estudo que mostrou esta associação, portanto, entre o nível de atividade física e o risco de mortalidade em idosos. E, por exemplo, ele verificou aqui que em indivíduos idosos, se o estratificasse também por indivíduos com uma boa aptidão cardiopulmonar versus aqueles que têm uma pior aptidão cardiopulmonar, verificou efetivamente que os idosos com melhor aptidão cardiopulmonar tinham também menor mortalidade pós-cirúrgica, muito semelhante àquela, ou muito próxima àquela que indivíduos mais jovens também apresentariam. Ou seja, a atividade física, o nível de atividade física como um fator de risco muito importante para, neste caso, para a mortalidade, mesmo em indivíduos idosos. Portanto, a pergunta que se coloca é: será que é então possível modificar o risco pré-operatório do doente oncológico aumentando a sua capacidade funcional? E se sim, efetivamente temos tempo para isso? Porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ou pelo menos quando em situações em que a doença é localizada, portanto não avançou, o tempo que me dei ao diagnóstico e o tratamento cirúrgico é muito rápido, portanto temos 4 a 6 semanas. Portanto, será que 4 a 6 semanas são eficazes para aumentar a capacidade funcional? Há evidência de que sim. Como? Com programas de pré-habilitação. Um programa de pré-habilitação é uma intervenção que é aplicada no período pré-operatório e cujo objetivo é aumentar a reserva fisiológica e, consequentemente, aumentar a capacidade do organismo em tolerar o stress cirúrgico. O professor Franco Carli é um médico anestesiologista
da Universidade de McGill, do Canadá, e ele é considerado o pioneiro ou o pai da pré-habilitação. E ele tem estudos que já remontam aos anos 90, em que ele demonstrou que fazer exercício físico no período pré-cirúrgico era eficaz para aumentar a capacidade física e que isso se refletia depois numa mais rápida recuperação. Portanto, ele foi o pioneiro. De acordo com ele e com outros seguidores da pré-habilitação, portanto, a pré-habilitação é uma intervenção, como vos disse, que é implementada entre o diagnóstico e o início do tratamento, seja ele a cirurgia ou outro, mas normalmente é a cirurgia. A pré-habilitação é uma intervenção multimodal, isto é, embora o exercício físico seja um aspecto central e muito importante para aumentar a reserva fisiológica, não é o único nível de intervenção. Portanto, há também uma intervenção médica para otimizar fatores de risco, para otimizar comorbilidades. Há também uma componente nutricional, em que se faz uma avaliação do risco de desnutrição e depois se formula um plano para corrigir esse risco de desnutrição. E há também uma avaliação psicológica para avaliar o estado de stress, ansiedade e depressão do doente e depois também intervir sobre esse nível, se é que ele está perturbado. Portanto, a pré-habilitação é uma intervenção multimodal e que deve ser adequada, especializada para o perfil de cada doente. E, evidentemente, no final, o objetivo é que esta intervenção seja eficaz para aumentar, então, a tolerância ao stress cirúrgico e, consequentemente, melhorar o recobro. E este é um modelo hipotético que nos ajuda a perceber a flutuação da reserva fisiológica. Teríamos aqui a linha azul, a reserva fisiológica basal, ou o estado funcional de base, e, tradicionalmente, portanto, sem fazer a pré-habilitação, o que é que acontece? Há o tratamento cirúrgico, a reserva fisiológica ou a capacidade funcional caem significativamente e depois, com o tempo, estamos a falar de semanas a meses, eventualmente o doente recupera ou poderá nem sequer recuperar. O que é que a pré-habilitação vem propor? Fazendo exercício físico ou fazendo pré-habilitação com exercício físico pré-cirúrgico, portanto, aumentaríamos a reserva fisiológica, a capacidade funcional. Com o stress cirúrgico, esta reserva fisiológica ou esta capacidade funcional vai obviamente declinar, mas nunca tanto como na ausência da pré-habilitação. E reparem, a recuperação é muito mais rápida, muito mais eficaz. Portanto, este é o modelo da pré-habilitação, modelo teórico. Mas será que funciona? Sim, funciona. Eu trago-vos aqui o exemplo de um artigo relativamente recente do professor Franco Carli. Ele tem imensos ensaios clínicos publicados sobre esta temática. O público-alvo foram doentes com cancro esófago-gástrico e ele fez um ensaio clínico randomizado, portanto, aleatoriamente dividiu doentes com cancro esófago-gástrico para um grupo submetido ao tratamento standard e outro grupo submetido ao tratamento standard mais pré-habilitação. Portanto, aqui tem a descrição do que é o tratamento standard, tem aqui algumas intervenções que fazem parte deste protocolo que visa acelerar a recuperação. Portanto, já aqui, como parte do tratamento standard, já há aqui algum grau de intervenção no hospital onde o professor Franco Carli trabalha, e não é muito frequente, não é muito comum nos hospitais haver este tipo de intervenção como prática standard, mas tinham isto. Tinham também o controle normal de fatores de risco, portanto, a gestão da medicação, a gestão de fatores de risco como o tabagismo e como a hiperglicemia e como o alcoolismo, nós sabemos que são fatores de risco para mau prognóstico, e naqueles que necessitariam, portanto, faziam aconselhamento psicológico para a intervenção. Portanto, isto é o tratamento standard. No grupo com a pré-habilitação, além de tudo isto, foi-lhes dado também a possibilidade de realizarem exercício físico aeróbio no domicílio, 3 vezes por semana, durante 30 minutos por dia, uma intensidade moderada, 12-13 na escala de Borg, e as modalidades de exercício que foram propostas foram a caminhada, o jogging ou o ciclismo. Portanto, ficava à descrição do participante.
E, adicionalmente ao programa de exercício físico, era oferecido também um programa nutricional muito específico. Portanto, avaliava-se o doente, o histórico, os hábitos alimentares, déficits nutricionais, e depois era-lhe proposto um plano para dar resposta portanto, a esses déficits nutricionais. Então, o que é que ele verificou? Como é que nós avaliaríamos a capacidade funcional? Poderíamos avaliar por uma prova cardiopulmonar, mas nestes doentes é pouco prático e exige equipamento mais sofisticado e não todos o têm, mas o teste submáximo, o teste de 6 minutos de marcha, é muito eficaz e muito utilizado na prática clínica para demonstrar a eficácia de uma determinada intervenção, neste caso da pré-habilitação. Então temos aqui, no fundo, o número de metros que aumentou ou declinou cada um destes grupos de doentes, portanto, o grupo de doentes que foi submetido à pré-habilitação ou ao tratamento standard. E o que é que nós verificamos? Verificamos que com a pré-habilitação, portanto, os doentes submetidos à pré-habilitação, cerca de 62% aumentaram a sua performance, ao passo que dos doentes que não fizeram a pré-habilitação, 32% declinaram durante o período que foi entre o diagnóstico e o início da cirurgia. Portanto, este período aqui é o período que mediou o diagnóstico e a realização da cirurgia. É importante considerar que cerca de 70% dos doentes que participaram, durante este período, estavam a fazer quimioterapia, ok? Portanto, isto é muito importante. E o que é que aconteceu depois da cirurgia? Portanto, depois veio a cirurgia, voltou-se a repetir este teste, e o que é que verificaram? 82% dos doentes do grupo controlo tiveram um declínio significativo do teste de 6 minutos de marcha, ao passo que 52%, portanto 80% dos doentes submetidos à pré-habilitação ou mantiveram os níveis basais ou melhoraram. Portanto, efetivamente, um curto espaço de tempo de 4 a 6 semanas é eficaz para aumentar a capacidade de esforço. Agora a pergunta que se coloca é, ok, eu tenho um doente que melhorou a sua capacidade de esforço. Isto traduz-se em melhor prognóstico pós-cirúrgico? Então, temos já alguns estudos que permitiram fazer algumas revisões sistemáticas e meta-análise com diferentes tipos de cancro, quer cancro abdominal, quer cancro torácico, e eu vou-vos mostrar, no fundo, o sumário dessas meta-análises e revisão sistemática. Esta, por exemplo, foi realizada em doentes oncológicos, ou maioritariamente doentes submetidos a cirurgia oncológica abdominal ou torácica. E o que vocês podem verificar aqui, portanto, tem os múltiplos estudos, e o efeito cumulativo indica ou favorece a pré-habilitação na redução das complicações pós-operatórias gerais. E quando se foi particularizar por tipo de complicações, verificou-se que as complicações pulmonares, que normalmente são muito frequentes nestes tipos de doentes, eram moduladas pelo exercício físico, ou seja, pela pré-habilitação. Ou seja, quem faz pré-habilitação não só tem menos complicações na globalidade, como tem menos complicações pulmonares, que são das mais frequentes nestes doentes. E dentro das complicações pulmonares, particularmente a pneumonia é bastante assustadora e a pré-habilitação parece reduzir significativamente o risco de desenvolver este tipo particular de complicação pós-cirúrgica. Há evidência também muito preliminar de que quem faz pré-habilitação versus quem não faz pré-habilitação tem maior sobrevida a longo prazo. Isto é um estudo do professor Franco Carli também, em que ele avaliou ao longo de 5 anos o número de doentes que esteve livre de doença, eram doentes com cancro coloretal em estádio 3, e como podem observar aqui, portanto, a sobrevida aumentou, ou estava aumentada, naqueles doentes que fizeram pré-habilitação. Ora, porquê que isto aconteceu? É uma área de estudo muito interessante e na qual nós particularmente estamos a focar o nosso esforço, que é a seguinte: há a hipótese de que o exercício físico aumenta a eficácia terapêutica da quimioterapia. Eu mostrei-vos há bocadinho, portanto, depois do diagnóstico, uma percentagem muito importante destes doentes podem fazer quimioterapia, ou seja, estão a fazer quimioterapia durante o exercício físico. E há alguma evidência de que o exercício físico durante a quimioterapia aumenta a eficácia da entrega do agente, do fármaco, para o tumor, ou seja, o exercício físico ajuda a aprofundir melhor o tumor, a levar mais fármaco ao tumor,
portanto aumenta a eficácia tumoral, isso depois efetivamente traduz também em melhor prognóstico. Temos uma revisão sistemática, meta-análise, prestes a ser publicada também, em que avaliamos o que é que se passa em doentes frágeis. Portanto, no início desta apresentação eu mostrei-vos que, particularmente os doentes oncológicos frágeis, é um segmento da população muito particular em que o risco pós-cirúrgico é extremamente elevado. E a pergunta é, nós conseguimos pré-habilitar doentes frágeis e torná-los elegíveis para o tratamento cirúrgico? E o que esta nossa revisão sistemática, meta-análise, vem mostrar é que sim, aparentemente sim. Primeiro, vem que há poucos estudos que se dedicam a esta população, portanto, são 5, 6 estudos que se dedicaram a estudar especificamente pré-habilitação em doentes frágeis. Mas a evidência cumulativa o que é que nos mostra? Que a pré-habilitação é eficaz a reduzir as complicações mais graves, é eficaz a reduzir a mortalidade pós-operatória e é eficaz a reduzir o tempo de internamento após a cirurgia. E há também, há bocadinho acabei mesmo de falar nisso, que é que o exercício físico, ao aumentar a perfusão do tumor e hipoteticamente ao aumentar a entrega de fármacos antitumorais, aumenta a eficácia terapêutica. E este é um estudo que sugere basicamente isso, em que mostra que os doentes que fizeram pré-habilitação tiveram maior regressão tumoral. A pergunta que muita gente coloca, ou que alguns têm interesse em explorar é, ok, mas qual é o melhor programa de pré-habilitação para ser eficaz, para maximizar os ganhos para o doente? Efetivamente, nós estamos numa altura em que não sabemos. Nós sabemos efetivamente que funciona, que tem potencial, mas nós não sabemos qual é a receita. Aliás, provavelmente não haverá uma receita que seja aplicável a toda a gente. Como vos falei, a pré-habilitação é multimodal, portanto existem vários domínios que têm que ser avaliados e, consoante os déficits que são encontrados nos diferentes domínios, a intervenção deve ser otimizada para cada doente para dar resposta, para eliminar, digamos assim, esses déficits que são encontrados no período pré-cirúrgico. Portanto, isto pressupõe o seguinte: o doente é diagnosticado, é elegível para tratamento cirúrgico e é elegível para pré-habilitação. Idealmente, a pré-habilitação deveria ser oferecida a todos os doentes oncológicos cirúrgicos, mas nunca sem avaliar o risco. Portanto, faz uma avaliação inicial, isto é, para estratificar quem são os doentes que estão com um risco mais elevado versus aqueles que têm um risco menos elevado, naqueles diferentes domínios. Portanto, temos que avaliar os diferentes domínios que compõem o risco cirúrgico, a atividade física, a desnutrição, stress, ansiedade e depressão, e todos os fatores de risco modificáveis, como o alcoolismo, o tabagismo, a hiperglicemia, o controle das pressões arteriais, o controle de outras comorbilidades que o doente possa ter através da medicação, como sejam as doenças cardíacas. Portanto, no início, pressupõe então fazer-se um screening e identificar quais são os déficits que o doente tem e dizer-se ou separar por doentes com risco e doentes com risco baixo. Particularmente nos doentes com risco mais elevado, eles devem passar para uma posterior caracterização muito mais detalhada. Isto é, nós temos que, do ponto de vista físico, fazer uma caracterização da aptidão física muito detalhada. Força, resistência, etc. Do ponto de vista nutricional, a mesma coisa. Portanto, fazer um estudo muito detalhado dos hábitos alimentares e dos déficits nutricionais. Tudo isto para quê? Para suportar a fase seguinte, a fase da intervenção, em que nós queremos elaborar um plano, né, um plano com exercício, um plano com uma intervenção nutricional, um plano com uma intervenção de foro psicológico para ajudar o doente a lidar com o stress, com a ansiedade de todo este tratamento, e um plano também terapêutico do ponto de vista médico para ajudar a controlar todos estes fatores de riscos. E tendo este plano, né, este plano depois deve ser baseado, obviamente, em intervenções que sejam, primeiro, que estejam demonstradas como sendo seguras, isto é, que não causem dano ao doente, e que sejam, obviamente, eficazes. Portanto, isto não é
fazer qualquer coisa, mas é sim prática baseada na evidência. Optar sempre por intervenções que estão validadas quanto à sua segurança e quanto à sua eficácia. E, claro, é importante monitorizar para ir ajustando, porque durante a trajetória do doente oncológico, portanto, a trajetória é feita de altos e baixos, particularmente em quem faz terapia, tratamento com quimioterapia. Portanto, há semanas em que os doentes estão melhor, há semanas em que os doentes estão menos bem, e é importante que o plano seja dinâmico o suficiente para permitir pequenos ajustes que se adequem, portanto, a estas flutuações do doente oncológico. E o objetivo, no fundo, é então combinar o potencial do programa de exercício físico, da intervenção nutricional, da intervenção psicológica e da otimização médica para aumentar a reserva funcional, e todas estas dimensões, portanto, sinergicamente têm este efeito de aumentar a reserva funcional para, então, aumentar a tolerância ao stress cirúrgico, mitigar o risco de mortalidade e de complicações pós-operatórias. Existem ainda, obviamente, isto é uma área relativamente recente, tem cerca de 15, 20 anos de desenvolvimento, há ainda muitas perguntas que permanecem por esclarecer. Uma delas é, por exemplo, perceber efetivamente se o exercício físico ou a pré-habilitação tem um potencial para melhorar outro tipo de tratamentos que não os cirúrgicos, nomeadamente aumentar a tolerância e a eficácia à quimioterapia. Esta é uma área que a nós nos interessa particularmente e recentemente, há menos de um mês, nós obtivemos financiamento para desenvolver um ensaio clínico randomizado, o ensaio chama-se, tem o acrónimo PROTECT, em que nós vamos recrutar doentes, ou estamos a recrutar doentes com cancro esófago-gástrico e gástrico, que vão fazer quimioterapia antes da cirurgia, e uma dos nossos objetivos de trabalho é, com este ensaio, procurar perceber se efetivamente a pré-habilitação aumenta ou não aumenta a tolerância e eficácia da quimioterapia. Portanto, nós vamos avaliar, no fundo, através de imagiologia, a dimensão do tumor antes do doente fazer a quimioterapia e depois de fazer a quimioterapia, avaliar em quem fez e quem não fez exercício físico e comparar a regressão tumoral. Vamos também obter biópsias, portanto, amostras de tumor para fazer a caracterização bioquímica do tumor e avaliar marcadores de malignidade no tumor, avaliar, por exemplo, se o exercício físico teve algum impacto ao nível da vascularização, ao nível da hipóxia, ao nível da morte celular, ao nível da proliferação celular. Portanto, vamos fazer essa caracterização. Vamos também, numa segunda fase, caracterizar o stress cirúrgico. Portanto, vamos escolher amostras em diferentes pontos temporais, antes, durante e após o tratamento cirúrgico, e caracterizar hormonas ou proteínas que estão associadas ao stress e perceber se quem faz exercício físico tem esse stress cirúrgico diminuído. E numa terceira fase, vamos tentar perceber se quem fez o programa teve efetivamente menos complicações pós-cirúrgicas, menos mortalidade, e se esses benefícios pós-cirúrgicos, digamos assim, se associam também ao menor impacto, ao menor stress cirúrgico. Portanto, é um ensaio clínico que nós já iniciamos e que durante o próximo ano devemos ter os nossos resultados preliminares para sair. É importante também perceber que tipo de doentes é que podem receber a pré-habilitação. É para todos os doentes, não é para todos os doentes? Efetivamente, a pré-habilitação deveria ser para todos os doentes e deve ser para todos os doentes cirúrgicos, mas deverá ser encaminhada particularmente para aqueles que mais necessitam, isto é, aqueles que têm maior risco. Mas isto levanta um problema, que é como definir esse risco, ok? Como definir o que é um doente de risco? Não há entendimento sobre o que é um doente de risco. E um segundo estudo que nós estamos a desenvolver, também financiado, e é um ensaio clínico que está a decorrer e que já estamos prestes também a publicar os nossos resultados preliminares, nós dedicamos-nos a estudar, por exemplo, ferramentas de diagnóstico de fragilidade. Nós selecionamos 6 ou 7 instrumentos de fragilidade, avaliamos em todos os doentes e verificamos, por exemplo, que há uma fraca concordância entre os diferentes instrumentos de fragilidade. Ora, se nós queremos que um cirurgião
calcula ou determina o risco de um doente desenvolver complicações com base na fragilidade, nós não podemos ter um instrumento, ou melhor, nós não podemos ter opções que, se eu utilizar o instrumento A, aquela pessoa vai ser diagnosticada com risco, mas se eu utilizar o outro instrumento, o instrumento B, a mesma pessoa já não vai ser classificada como sendo de risco. Portanto, nós estamos a otimizar um algoritmo para selecionar quem são efetivamente doentes de risco. E é o que designamos de MyPO Score. Portanto, no fundo, nós estamos a utilizar inteligência artificial, estamos a recolher todas as variáveis que conseguimos colher sobre a aptidão física, sobre a fragilidade, sobre o histórico clínico, sobre o estatuto sociodemográfico, sobre algumas variáveis intracirúrgicas, para que, com a ajuda da inteligência artificial, nos indique quais são as variáveis ou qual é o perfil mais discriminativo de um doente que tem maior risco de complicar e, consequentemente, é o doente que nós queremos pré-habilitar e otimizar pré-cirurgicamente. Um outro aspecto muito importante que também está a ser estudado é até que ponto, num doente que é frágil, num doente que está em risco, é correto atrasar o tratamento cirúrgico para dar tempo para o otimizar. E há estudos que mostram que, efetivamente, para alguns tipos de tumor, em estadios precoces, é possível atrasar o tratamento cirúrgico para pré-habilitar os doentes, sem, com isso, comprometer o sucesso da terapia oncológica. E, por fim, isto é, obviamente, um desafio. A pré-habilitação, como vos disse, é uma área, é uma intervenção multimodal e que, pelas áreas de intervenção, percebem que implica o entendimento entre diferentes profissionais, desde os médicos, psiquiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc., as próprias famílias, portanto, e há um esforço de equipa, portanto, e há muita investigação também para tentar perceber quem é que tem responsabilidade sobre o quê, quem é que pode contribuir com o quê, como melhor maximizar as sinergias entre todos. Isto é muito, muito, muito importante para o sucesso da pré-habilitação. Para finalizar, queria-vos deixar só algumas mensagens finais. Portanto, a pré-habilitação, portanto, em que o exercício físico tem um aspecto central, é segura, mesmo em doentes que estão a fazer quimioterapia. Um curto espaço de tempo, de 4 a 6 semanas, é suficiente para aumentar a capacidade funcional do doente antes da cirurgia. Há evidência para alguns tipos de cancro de que isto está associado a melhor prognóstico pós-cirúrgico. Está muito, muito bem estudado, particularmente nos doentes de cancro do esófago e doentes com cancro coloretal. Portanto, há todo um manancial de outras doenças, estadios diferentes, que é importante estudar. E também a evidência indica de que programas multimodais, adequados ao perfil de cada doente, são muito mais eficazes do que programas unimodais. Eu não vos falei disso, mas há efetivamente também na literatura, nos primeiros anos em que se falava da pré-habilitação, a tentativa de utilizar só o exercício, ou só a nutrição, ou só a intervenção psicológica, ou só o controle de fatores de risco, para potenciar a recuperação do doente. E aquilo que se percebeu foi que, efetivamente, as intervenções podem ser bem-sucedidas isoladamente, mas quando combinadas, portanto, elas têm um efeito sinérgico e os ganhos são muito maiores. Aliás, há inclusive até um estudo do professor Carli, o tal médico anestesista que vos falei há bocadinho, que há uns anos publicou um estudo em que demonstrou, por exemplo, que os doentes que fizeram exercício físico pioraram. E o que é que eles vieram a perceber depois? Vieram a perceber depois que os doentes que fizeram exercício físico estavam desnutridos. Portanto, foi numa altura em que não valorizaram a questão nutricional, digamos assim, e percebeu-se que em doentes desnutridos, portanto, o exercício físico não era benéfico, aliás, tornou-se deletério. Portanto, mais uma vez, ou mais um argumento para chamar a atenção da necessidade de avaliar globalmente o doente, avaliar as várias dimensões que podem ser avaliadas e que podem ser trabalhadas, e depois então elaborar um programa personalizado ao perfil de cada doente, com o intuito de aumentar a reserva fisiológica, aumentar a tolerância ao stress e minimizar os outcomes pós-cirúrgicos. Muito obrigado pela vossa atenção.